É a frase que a gente mais Estamos tem ouvindo. repetido, né, nessa pandemia. Isso. Estamos ouvindo, sim. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Agradeço o convite para participar desse momento aqui com vocês. Parabenizo e enobreço a iniciativa em nome de pessoas que já me são muito queridas, Maria Iris, Fabiano, Luciana. Parabenizo a Ana Karenina também pelo cargo assumido, de muita responsabilidade. Cumprimento meu companheiro de mesa virtual, Dr. César, e agradeço a presença de todas e todos aqui para nos ouvir sobre esse tema de suma importância, um tema que eu tenho me debruçado há muitos anos já durante a minha formação. Eu gostaria de, antes de iniciar minha fala, também prestar uma homenagem, um tributo aos mais de 400 mil mortos por esta pandemia que nós temos nesse país, né? É muito triste pensar que se as ações sanitárias corretas tivessem sido feitas desde o começo, a gente talvez não precisasse perder pessoas próximas, e que essas se tornassem números, né, também devido a essa grave doença, que é, de fato, muito grave e muita gente não leva ela a sério, né? Então, queria iniciar, aproveitando que está gravando, deixar essa minha homenagem. Bom, eu eu preparei para vocês algo um pouco mais conceitual para a gente entender um pouco o que, que é, né, o assédio moral. Eu trabalho com o tema já há alguns anos, eu fui orientando do professor Roberto Eloane, da Unicamp, que foi um dos responsáveis, junto com a professora Margarida Barreto, em trazer esse tema para o Brasil há mais de 20 anos, tá? Então, eu tenho me debruçado, estudei esse tema no meu doutorado, tenho feito pesquisas e atuações, né, junto à classe trabalhadora para compreender como é que se dá esse fenômeno do assédio moral, tá? Então, bem brevemente, eu acho importante a gente conceituar o que, que é o assédio moral, né? Porque a gente às vezes fica um pouco confuso, é importante a gente dar nome às coisas, dar nome ao que a gente sente, né? Dar nome a gente entender que, por vezes, nós podemos estar passando por um processo de assédio moral. Tá? Então, o assédio moral, de acordo com esse livro, escrito pelos autores que eu citei, um livro clássico, na sua página 37, ele diz que o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional, tá? Então, o assédio ele tem um jeito de ser, e esse jeito de ser é uma conduta que se torne abusiva, intencional, frequente, repetida, visando a humilhação e a destruição da pessoa. O que, que não é assédio moral, tá? O estresse, o estresse por si só, ele é destruidor, né? O estresse que leva a um burnout, que leva a transtornos de ansiedade, ele, ele é destruidor por si, independente de ocorrer um processo de assédio moral. Lembrando que o assédio moral ele não é uma doença, ele é um processo, ele é uma conduta, né, que pode levar a adoecimentos. Outros conflitos que a gente tenha no ambiente de trabalho, principalmente quando há assimetria na relação entre pares, etc., né, também não são assédio. É comum que a gente tenha desentendimentos e etc. com colegas de trabalho. O assédio moral quase sempre ele tem uma relação de dominante e dominado. 90% dos casos de assédio moral que nós temos no Brasil se dão nessa relação hierárquica entre superior e subordinado. E demais imposições profissionais também, né, como críticas e avaliações sobre o trabalho exercido, contanto que sejam explicitadas e não utilizadas com propósito de represália, não constituem assédio moral, pois este é sempre um abuso. Né? O assédio moral é sempre quando tudo isso, essas críticas e avaliações, extrapolam o âmbito profissional, extrapolam um feedback sobre a tarefa e acabam perdendo a mão e humilhando e vexando uma vítima. Tá? Quais são os indicadores, quais são os riscos psicossociais que a gente tem nos espaços de trabalho que levam ao surgimento do assédio moral?
Então, a própria cultura do ambiente de trabalho, né, que vai aprovar um comportamento de assédio moral ou não reconhecê-lo como um problema, ou seja, quando a gente naturaliza as violências que a gente observa nos espaços de trabalho, achando que tudo aquilo é normal, né? Nesse momento da pandemia, o assédio, que já é uma violência invisível, porque não deixa marcas, né? É como se o agressor, a agressora fizessem a violência com luvas, né? Porque são ações muito sutis. Nesse momento da pandemia, a gente tem visto isso se agravar justamente pelo fato do isolamento, né? As pessoas estão cada uma nas suas casas, não há mais os coletivos de trabalho, então muitas vezes o reconhecimento desse assédio tem se tornado mais difícil, porque a gente nem tem tido a possibilidade de trocar com pares, né, para compreender se aquilo que está acontecendo é um processo de assédio ou não, tá? Também as mudanças repentinas na organização do trabalho, como essa em que a gente passa a trabalhar dentro de casa, cada um com seus equipamentos, com a internet que é possível, nas duplas, triplas jornadas, né? A gente está vendo aqui pessoas que estão ao mesmo tempo participando aqui e também tendo que cumprir com as suas jornadas em casa. Isso tem sido muito comum, principalmente para as mulheres, como a Maria Iris já colocou para a gente, né? As mulheres já têm uma jornada de trabalho doméstico de 18 horas semanais, ao passo que os homens 11 horas. Isso são dados da última PNAD Covid, né? Então, a gente tem visto que, além de tudo isso, essa invasão do tempo de trabalho ao tempo de vida tem se tornado extremamente patológico para as pessoas, né? A ponto das pessoas dizerem justamente se não sabem mais se trabalham em casa ou se moram no trabalho, né? Se elas têm que muitas vezes dormir no ambiente de trabalho, vamos dizer assim, porque a gente está ligado às tecnologias, apendicizado às tecnologias a todo tempo. A gente está respondendo e-mails, está respondendo WhatsApp, é, fiz diversas lives com servidores de judiciários do Brasil afora, no ano passado para cá, e ouvi alguns relatos muito interessantes de servidoras, por exemplo, que às vezes davam entrada no ponto de trabalho de madrugada, que era o único horário possível para se realizar o trabalho, porque estando em casa, marido achava que ela estava disponível a resolver coisas, a cuidar da casa, os filhos queriam atenção tanto em entretenimento quanto do homeschooling, né? Os níveis extremos de exigência e pressão também, quando a gente tem as metas inatingíveis, que vêm, né, de cima para baixo, e não são pensadas a partir da realidade possível do trabalho. Quase sempre o nosso trabalho ele é avaliado a partir do que ele é prescrito, de como ele deveria ser, e não como ele de fato é. Ou seja, a partir das condições que nós temos, né, para executar o trabalho. Tá? Quando há ambiguidade de papéis, se criando falsas expectativas quanto ao trabalho realizado e os resultados obtidos, quando a comunicação é escassa ou as ordens, as instruções são confusas, com fluxos pobres de informação, um péssimo relacionamento entre os trabalhadores e a alta hierarquia, estilos de supervisão que são, por vezes, autoritários e se utilizam de um abuso de poder, tá? Quando a gente tem degradação das relações afetivas, então algo que a gente tem visto nesse momento da pandemia, justamente por estarmos isolados, a gente tem falado até nesse momento de um agravo das patologias da solidão, né, onde a gente não tem mais nem aquele espaço do cafezinho ou da pessoa que está na baia ao lado e a gente consegue trocar e ter algumas, né, ter um mínimo de relação interpessoal. Também, outro fator, quando a gente tem deficiência nas políticas de RH e falta de valores éticos e morais, né? Então, quando o próprio RH também não sabe lidar com as questões, quando chegam casos de assédio, como é que é feita uma tratativa em relação a isso, uma falta de reconhecimento pelo trabalho realizado, uma destruição da cultura e espírito coletivo, tá? A imposição dos prazos rigorosos, aumento do ritmo de trabalho, maiores volumes de trabalho por pessoa, né? Então é dado àquela pessoa que se quer humilhar, vexar e excluir, né? Também mais trabalho. Esta maior pressão e controle indireto no emprego, com os e-mails, celulares, isso tem se agravado extremamente nesse momento de teletrabalho. Uma redução dos locais de trabalho, levando às más condições ergonômicas e perda da privacidade, né? Então, a gente tem visto exatamente isso nesse momento, uma perda da privacidade, porque as pessoas têm
perdido a noção de dia e hora, né? Então, qual dia da semana que é, se a gente está disponível a todo tempo para trabalhar. Tem servidores que têm me reclamado que estão em férias, colocam lá uma figurinha no WhatsApp que estão em férias e mesmo assim recebem demandas de chefias. Quando a gente fala do ponto de vista ergonômico, a gente se preocupa apenas com a ergonomia física, né? Se a pessoa vai ter um posto de trabalho adequado, ou seja, a gente se preocupa apenas com cadeirologia, né? A gente não se preocupa com o ponto de vista da ergonomia cognitiva, ou seja, falando exatamente desses ritmos da jornada de trabalho, né? Da duração, extensão dessa jornada, onde as pessoas têm relatado estando cada vez mais sobrecarregadas, trabalhando de 1 a 4 horas a mais por dia e com enormes dificuldades em parar, inclusive, né, por conta de tudo isso. É importante a gente dizer que o assédio, né, a gente está colocando esses indicadores organizacionais, os riscos psicossociais, porque muitas vezes a gente tem uma discussão muito simplista em relação ao assédio moral, que fica na discussão entre assediador e assediado, né? A gente fica nessa discussão de um para um e sempre a gente imputa que o assediado ou ele é uma pessoa que possa falsear ou relativizar alguns sintomas, e que o assediador ele é sempre um perfil patológico. Tá? E a gente esquece de colocar no centro do debate a conivência da organização do trabalho, da gestão do trabalho, com essas práticas de violências. Tá? Muitas vezes, inclusive, o próprio assédio moral ele é utilizado como um instrumento de gestão para eliminar os indesejáveis, para eliminar aquelas pessoas que contestam a forma política, estratégica da organização, aquelas pessoas que não vão, né, dizer amém, né, a todas as proposições, tá? Então, uma quantidade crescente de informação a ser administrada devido às novas tecnologias de comunicação. A gente viu diversos servidores na nossa pesquisa falando da dificuldade de ter um bom equipamento, um bom computador, uma boa internet, o acesso para o sistema online do judiciário. Muitas vezes a pessoa precisou contratar um técnico de informática para instalar o VPN no computador, né? A gente sabe que há perspectivas geracionais também, os idosos, né, e pessoas mais velhas têm uma dificuldade com tecnologias, isso muitas vezes não é respeitado, também eles acabam sendo violentados psicologicamente, né, para serem excluídos. Um aumento das exigências impostas a um menor número de trabalhadores, então a gente vê pessoas que se aposentam e o quadro não é reposto, então a gente tem essa ideia de se fazer mais com menos. Antes a gente tinha 5 pessoas para dar conta de 5 trabalhos, agora a gente tem 2 pessoas para dar conta de 5 trabalhos, né? Isso é um fator que a gente tem visto nas pesquisas propício para o surgimento de práticas de assédio, né? Então, eu trago um dado aqui, inclusive, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um ambiente hostil é responsável pelo aumento em 5 a 10% da morbimortalidade cardiovascular entre os trabalhadores, assim como o estresse e a depressão. Tá? Então, é no ambiente de trabalho que está o grande problema para se favorecer o assédio moral. Eu vou passar aqui alguns slides para a gente poder falar de outras questões. Aqui tinha um videozinho, mas também não vou dar conta dele, tá? Devido ao meu tempo. As formas de assédio moral, então, como eu disse, o assédio vertical descendente, né, corresponde a mais de 90% dos encontrados, onde se dá de chefias para subordinados. Há uma dificuldade de achar solução quando os colegas se alinham ao agressor por medo de retaliações. Então, quanto menos a gente fala desse assunto, menos o trabalhador compreende os seus direitos, etc., mais as pessoas ficam com medo de serem testemunhas de um caso de assédio moral e etc., e que a gente partilha da predisposição de que não só o assediador, mas a organização devam responder. A gente se pauta na legislação que fala sobre o assédio sexual. Eu vou chegar mais à frente para falar da legislação sobre assédio moral. O assédio horizontal, quando o conflito se manifesta entre pares, a gente vê que é só 2,5% desses conflitos e muitas vezes estão ligados a questões identitárias de gênero, raça, orientação sexual, tá?
E, novamente, as organizações de trabalho devem se responsabilizar por reprimir tais abusos e não serem coniventes, não deixar também que ocorra essa forma de assédio, tá? O assédio vertical ascendente, somente uma incidência de 1,5% dos casos no Brasil, geralmente ocorre quando entra um novo gestor que é indiferente aos aspectos diferentes culturais, então alguém que chega com novas ideias, que não compreende, não faz uma boa leitura da cultura, do espaço, do trabalho, né? Essa pessoa acaba sofrendo um assédio é, dos seus subordinados. A professora Margarida Barreto, na sua tese de doutorado, ela identifica os tipos de agressor, tá? Então, ela divide em algumas terminologias até curiosas, engraçadas, mas era o que ela ouviu dos próprios trabalhadores. Os próprios trabalhadores colocavam e classificavam dessa forma, tá? Então, um agressor que seria o pitbull, o tirano, né? Um chefe agressivo e violento, que solicita desligamentos ou afastamentos da pessoa, troca de postos, né, e punições friamente, humilha por prazer e é um ditador que escraviza, né, uma pessoa que faz daquela pessoa quase a sua assistente pessoal. O profeta é aquele que costuma exaltar suas próprias qualidades com o objetivo de enxugar a produção, né? Então ele diz: "Poxa, se eu faço isso, por que que vocês não fazem?", né? Então querendo sempre dizer que dá para se fazer mais com menos, porque ele, né, é autossuficiente nesse sentido. Solicita desligamento indiscriminadamente também e humilha com cautela, né? Alguém que vai aos poucos, porque ele compreende, lembrando que o assédio é uma conduta intencional, né? Então a pessoa tem consciência de realizar a prática do assédio, tá? Ele é um tipo de agressor que humilha com cautela. O troglodita, um chefe mais brusco, que não admite discussões, ele não admite ser contrariado, ele não aceita reclamações, é uma pessoa é, que não permite um olhar contrário frente às suas posições. O tigrão, que esconde suas incapacidades com atitudes grosseiras, né? Ele quer ser temido por todos, então a pessoa foi posta lá a partir de um cargo de confiança, né? Não necessariamente tem uma competência para realizar aquele tipo de trabalho, então ele acaba atacando justamente como uma forma de defesa. O grande irmão, que banca o protetor e depois ataca para saber da vida do trabalhador, né? Então ele se faz de amigo, de companheiro, ele se coloca ao lado, ele ouve a pessoa e a primeira oportunidade que ele tem, ele humilha essa pessoa publicamente, né? E rebaixa. O instigador, que a gente pode considerar como o perverso clássico, que ele aterroriza a vítima de propósito para estressar e destruí-la, ele busca novas formas de ataque e induz a vítima a se retirar. O carreirista, que busca meios não legais de fazer carreira, ele fecha caminhos da vítima, ele não permite que a vítima ascenda a posições hierárquicas superiores, ele usa a colaboração social para ascensão, né? Então ele vai seduzindo as pessoas para ele cada vez mais chegar a cargos importantes e quer conquistar a sua meta prejudicando outros. O invejoso crônico é aquele que não aceita o outro, né, que o outro seja melhor e tenta destruí-lo. Então, se ele tem um funcionário que é muito bom, né, tem anos de casa, compreende a atividade do trabalho, ele fica muito preocupado com essas variações do ambiente de trabalho e tem um comportamento orientado para o exterior e visa diminuir essa pessoa, porque entende que essa pessoa seja uma ameaça a ele, tá? Quais são as etapas do assédio, para a gente entender como que o assédio começa a ocorrer? Primeiro de tudo, a gente tem essa fase zero, a condição zero, onde há um terreno propício à ocorrência do assédio, com tudo isso que eu falei, com metas inatingíveis, com uma produtividade exacerbada, com tecnologias mediando e complicando muitas vezes o fazer do trabalho, com a dissolução dos coletivos de trabalho, enfim, tá? Então, a competitividade desmesurada, a pressão por resultados imediatos, relações pouco éticas, avaliações de cunho subjetivo, né? Então, a pessoa acaba avaliando o seu subordinado, sua subordinada, a partir daquilo que ele enxerga do pessoal daquela pessoa, ou avalia aquela pessoa pelo trabalho como ele deveria ser desempenhado, né? Então, como eu falei, sobre o trabalho prescrito, o trabalho que é idealizado e não o trabalho real, o trabalho a partir das condições que se tem propícias para realizar o trabalho, tá?
A primeira fase, o conflito é direcionado, o trabalhador ele fica no foco e contra ele são dirigidas as agressões, tá? Então é eleito lá um bode expiatório, né, um cordeiro de sacrifício, uma pessoa que vai ser depositária de toda, é, de toda essa raiva, de todas essas humilhações. Essa pessoa ou um grupo, né, claro. A segunda fase é quando se dá o início do assédio, então é uma vontade consciente de proceder abusivamente em relação à vítima. O escolhido começa a sentir o tratamento diferenciado. A terceira fase começam os primeiros sintomas psicossomáticos. Então a pessoa começa a conviver com distúrbios variados, gastrites, dores de cabeça constantes, insônia, tristeza prolongada, insegurança constante. Pode parecer sintomas de tantas outras patologias, mas eu vou pontuar daqui a pouco o quanto que o assédio influencia diretamente nesses sintomas. A quarta fase é quando a gente vê falhas, né, ruídos na administração de pessoas. As condutas abusivas se tornam de conhecimento público, as pessoas passam a ser testemunhas, mas mesmo assim nada é feito. Então, a pessoa apresenta uma dificuldade de desempenho de tarefas, incapacidade de concentração e o absenteísmo, que acaba sendo ignorado pelos departamentos de gestão de pessoas muitas vezes. Tá? Então, quando a gente vê uma pessoa com extrema dificuldade de realizar tarefas simples, com problemas de cognição, problemas de memória, problemas de atenção, muitas vezes essa pessoa já pode estar na quarta fase dessa etapa do assédio moral. A quinta fase, o agravamento da saúde física e psíquica, os quadros depressivos, que mesmo com psicoterapia e medicamentos específicos, custam a desaparecer. Começam as punições diretas e explícitas, ou seja, quanto mais doente a pessoa vai ficando, mais ela vai precisando se afastar, mais ela vai sendo punida, porque ela vai sendo tida como a pessoa que é fraca, a pessoa que não aguentou, a pessoa, né, ela vai recebendo esses estigmas e essas pechas justamente de ser a pessoa que adoeceu. A última fase é a da exclusão, de se afastar o trabalhador mediante um isolamento ou troca de setor, uma licença para tratamento de saúde, constantes processos administrativos. Ou seja, muitas vezes a gente só se dá conta desse processo como um todo nessa última fase, quando a pessoa está para se afastar, né? E aí fica uma questão muito delicada, porque geralmente a gente tem uma tratativa de que a pessoa se afastou por motivos particulares. Quase sempre a gente diz, o fulano está com problema com os filhos, está com problema com o marido, está com algum problema na família, está com algum problema com a sogra, nunca é o trabalho, né? Porque a gente tende, como a gente não faz uma tratativa desses dados, a gente não notifica, né, o porquê desses afastamentos, a gente não consegue fazer uma correlação, nexo de causalidade, e acha que a pessoa simplesmente teve algum problema e por isso se afastou. Alguns destaques que eu coloco em relação a doenças e perturbações psicossomáticas derivadas do assédio moral. Tá? Primeiro de tudo, uma síndrome do pânico, apenas 40% das vítimas de assédio recorrem a médicos. Os médicos muitas vezes também não têm na sua formação uma compreensão de que determinados sintomas possam ser derivados de um assédio moral, como o transtorno de estresse pós-trauma, que acomete 54% das vítimas de assédio, mesmo após 5 anos de afastamento do local. Quando eu atendo pessoas assediadas, elas têm enorme dificuldade de reviver a vivência da violência sofrida. É muito difícil para elas falar disso, né? Então é muito difícil, inclusive, encontrar a temporalidade. Quando eu faço perícias em relação a isso, se a gente pensar que a pessoa foi assediada num ano, ela entra com a ação judicial dali 2 anos e eu só vou fazer a perícia dali mais 3, né? Se torna extremamente difícil. Mas mesmo assim, o que há em comum nessas pessoas é elas relatarem que não conseguem, depois de muito tempo, às vezes, passar em frente ao local de trabalho ou ouvir falar do local de trabalho. 10 a 20% dos assediados tentam suicídio, tá? Isso ao redor do mundo. É bem interessante. Bom, mais de 70% dos assediados no mundo são mulheres, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, novamente, se as mulheres têm tido a maior dificuldade com o teletrabalho, justamente por conta da rotina extenuante, de uma jornada extenuante, né, em casa, vocês imaginem o quanto que esses dados possam crescer da possibilidade de mais mulheres sofrerem assédio moral agora no teletrabalho.
No início do assédio moral, os sintomas são parecidos, então, como de um estresse comum: cansaço, nervosismo, irritabilidade, distúrbio do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos, dores na coluna, etc. E aí, eu queria colocar esses dados qualitativos interessantes, né, da gente pensar que como esses distúrbios psicossomáticos eles se desenvolvem muito rápido, né, a partir da prática, quando que vocês ouviram, por exemplo, uma mulher que visitou um, eh, o seu ginecologista notar que, por vezes, um distúrbio endocrinológico, perdão, como um problema de tireoide ou um problema menstrual, um problema em ciclo menstrual, possa ter a ver com o processo de assédio sofrido. Né? Quantas de vocês passaram por um ginecologista, um endocrinologista, e ele perguntou sobre o processo de trabalho de vocês, ele quis entender um pouco mais de como se dá o trabalho de vocês. Eu ponho minha mão no fogo que muitas vezes eles apenas perguntaram a profissão de vocês para colocar no cabeçalho da anamnese, tá? Então, muitos dos transtornos comuns, como hipertensivos, doenças de pele, eu cansei de pegar pacientes com doenças de pele, com manchas que surgiram na pele que não tinham causas orgânicas nenhuma. Os médicos pediram todos os exames possíveis, né? Exames de linfoma, etc., e nada era encontrado, tá? E aí, quando a gente faz uma anamnese mais apurada, a gente vê que a pessoa sofreu um assédio, um processo de assédio moral recente, tá? Então, o assédio moral no serviço público, né, ele tem uma particularidade que faz com que o assédio ele seja visto de uma forma mais grave, que é a estabilidade do assediador, tá? Então, embora né, no âmbito do serviço público as denúncias sejam mais raras, as repercussões não são menos graves e corriqueiras. Então, é de suma importância que a gente configure a responsabilidade objetiva do assediador e da organização, pensando nessa ocorrência da conduta do assédio moral praticada pelo empregado público, o dano experimentado pelo servidor assediado e guardar o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Tá? A gente teve o projeto de lei 121 de 2009 aprovado em 2014, em dezembro de 2014, que alterou a lei do servidorismo público, né, do regime jurídico do servidorismo público. Mas notem que interessante, né? Nós inclusive ajudamos a pensar essa lei lá atrás e ela foi colocado um adendo, o inciso 9 no artigo 11º, que diz sobre coagir moralmente subordinado por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. Vejam que quando o texto vai para aprovação do Senado, é retirada a responsabilidade da organização. Tá? Continua a discussão, mesmo no âmbito legislativo, do assediador e assediado, como se o assédio fosse derivado de um perfil psicopatológico do assediador, e não é. Tá? A organização ela é conivente e ela muitas vezes incentiva que a prática do assédio ocorra. Isso é muito importante a gente frisar. Quais são as nossas sugestões de conduta coletiva, pensando adaptado também à pandemia, ao teletrabalho, modificar, se necessário, o processo laboral, né? Então, pensar se for feito do limão uma limonada nesse momento, né? Se a gente for ficar em teletrabalho, a gente tem que pensar ele de uma forma mais adequada, respeitando, né, essas condições sociológicas que são acima de qualquer categoria, né, que a gente entende como, por exemplo, a carga doméstica, de trabalho doméstico das mulheres, tá? Compreender que metas e etc. têm que ser repensadas, não podem ser a mesma coisa, principalmente no momento de pandemia, onde há estudos norte-americanos que têm falado, por exemplo, sobre a gente estar vivendo o definhamento, né, que é um vazio existencial, uma perda de produtividade, porque, como eu falei, é muito difícil a gente se manter produtivo, sabendo que lá fora mais de 400 mil pessoas já morreram, né? Normas de prevenção de caráter organizativo para diminuir o estresse, aumentar a transparência e a participação dos trabalhadores, uma maior autonomia desses trabalhadores com o seu processo de trabalho, planificar e organizar o trabalho para prevenir o risco de perseguição psicológica. Identificado o problema, investigar com cautela e agir com firmeza. Fazer um processo ético, ao mesmo tempo transparente, agir com firmeza,
ter punições que sejam, inclusive, publicizadas, que sejam postas às claras, né, que possa ser dado um acolhimento psicológico, médico, etc., ao trabalhador, à trabalhadora assediados, analisar se os casos de assédio são consequência da inadequação da organização do trabalho, né, então, o quanto que esses riscos psicossociais estão propiciando isso, pensar políticas organizacionais que evitem a repetição ou a reprodução dessas condutas e, novamente, publicizar a tolerância zero, não de uma forma para inglês ver, né, dizer assim, não, estamos agora pensando na saúde mental das pessoas, o assédio moral vai ser banido, mas que isso se mostre na prática, que hajam espaços de escuta, de acolhimento, de ouvidoria, né, para denúncias, que seja feito um processo, uma tratativa e não empurrado para debaixo do tapete. Como sugestões de ações individuais, propiciar condições objetivas que visem dar esse apoio ou ajuda psicológica aos assediados, porque eles ficam, né, eles vão guardar essas marcas para sempre, né, é algo que eles vão para sempre precisar de terapia. Notificar casos de adoecimento em consequência de assédio moral. Então, para a gente não tratar os casos isoladamente, achar que a pessoa adoeceu por conta de algo pessoal, é importante que a gente notifique, né, ao serviço especializado de medicina do trabalho, aos serviços de saúde pública, os casos de adoecimentos derivados de assédio moral, para que a gente possa criar dados para tratativas melhores em termos de prevenção, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Desculpa falar muito rápido, no pouco tempo que eu tive disponível, queria ter tentado passar a mensagem que precisava ser dita e eu estou à disposição para a gente trocar, ok? Obrigado. Eu já fui respondendo, né? Não sabia se haveria tempo, então eu já fui respondendo algumas perguntas aqui pelo chat, né? Bom, a Leila perguntou sobre o burnout, então eu já coloquei. O burnout, ele é uma patologia que sempre guarda uma relação com o trabalho, né? É um estresse diferenciado porque ele deriva das condições de trabalho. Então, para a gente identificar quando a pessoa sente essa exaustão emocional, essa despersonalização, a pessoa passa a se envolver menos com o trabalho, a pessoa chega no trabalho e se sente exaurida, né? A representação que eu costumo trazer é é de um fósforo queimado, né? A pessoa então foi exaurida mesmo nas suas potencialidades e ela passa a não se relacionar mais, né? Eu uma vez atendi um professor que ele me dizia isso, que ele chegava segunda-feira para dar aula, ele sentava na mesa e deixava os alunos bagunçando, conversando, porque ele não tinha forças para começar a aula, ele não tinha forças para pedir silêncio, etc. Né? Então, a gente tem uma epidemiologia maior de casos de burnout em profissionais da saúde e da educação, né? Profissões ligadas ao cuidar, onde é pedido um envolvimento enorme em relação à atividade, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha em outras categorias profissionais também, principalmente nessas que lidam com atendimento a um público, tá? Eu acho que uma coisa importante da gente discutir aqui também é sobre a questão do direito à desconexão, né? A gente tem falado das tecnologias serem justamente o que tem nos apendicizado, nos escravizado, e a gente está ligado a todo o tempo, e isso tem promovido esse cansaço, esse esgotamento, esse burnout, né? Como também tem sido propício para o surgimento do assédio, né? Porque muitas vezes o assédio também começa com coisas simples, do tipo, poxa, mas você não vai fazer? Tá todo mundo fazendo, né? Por que que você é especial, né? Você é cobrado da pessoa para ela sempre estar além das possibilidades. Acho que um bom exemplo é o que sofrem os trabalhadores uberizados em relação à gamificação, né? Então eles acham que está bom por aquele dia, eles conseguiram produzir o que precisavam e o aplicativo diz assim, olha, tem certeza? Se você fizer mais um pouquinho, você ganha um pouco mais, né? E a pessoa não consegue se desconectar do aplicativo por conta disso, né? Ou também, se ela passa a negar as corridas, o algoritmo começa a mandar menos corridas para ela, tá? Então, esse direito à desconexão é muito importante para a gente entender o quanto que a gente está se tornando, de certa forma, uberizados nesse sentido, né? Se a gente está sempre sendo impelido a produzir mais, né? Só mais um pouquinho, depois eu desligo, né? E
Eu particularmente, estou ficando... A gente tem falado sobre uma nomofobia, né, que é de ter tanto um medo de perder alguma coisa, em termos de notificação, porque todos os dias a gente acorda e é uma notícia nova nesse país, né? Como também o chamado tecnoestresse. Tem muita gente que tem adquirido isso, que é uma dificuldade de lidar com tecnologia, primeiro de tudo, então gera uma ansiedade, um estresse quando vai projetar alguma apresentação aqui na tela, etc. Mas também de abrir uma de abrir o WhatsApp, por exemplo, porque sabe que ali vai encontrar alguma pendência, alguma cobrança, né? Ao passo que, inclusive, então tem pessoas que têm requisitado um número corporativo, né, para não ficar com o seu pessoal e poder realmente tentar desligar de alguma forma, porque, como eu disse, a gente perdeu um pouco a noção de dia, de hora, e essas cobranças, então, têm chegado a todo tempo. Acho que a questão posta anteriormente, a Ana Karenina já nos brindou com a resposta, eu não teria nada a acrescentar. Deixa eu ver o que mais que foi dirigido a mim, se puderem me ajudar. Creio que seja isso, né? Do burnout, o tecnoestresse, enfim. Vocês veem alguma coisa no chat que seja direcionado a mim? Acho que quando a gente fala nesse tecnoestresse também, pontuar aquilo que eu coloquei para a gente, né? Que a discussão sobre o teletrabalho tem girado muito em torno somente da ergonomia física, né? Então, da cadeirologia que eu disse, e pouco se fala sobre os aspectos psicossociais em relação à jornada, às metas, aos ritmos de trabalho, às pausas, né? A essas condições de compreensão das jornadas extras que as mulheres fazem, principalmente, todo um apoio também tecnológico da organização que é de suma importância. Tá? Dr. Mais Bruno, alguma coisa? Tem 2 inscrições. Por favor. Então, Luiz. Bom, boa noite aí a todos e todas, né? Parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida aí, para dar mais tempo aí das pessoas falarem, né? Desculpa, Luiz, só antes de tudo, apresenta para a gente essa ilustre visita. Essa aqui é minha netinha, Cecília, olha só, 4 Cecília. meses. Cecília. Muito linda. E o nome igualmente lindo. Legal. Obrigado, gente. Então, a pergunta é a seguinte: a gente sabe que, por exemplo, o ambiente aqui na Justiça Federal é um ambiente que existe uma situação meio generalizada de uma psicopatia institucional, né, corporativa dentro do judiciário, né, nessa parte do assédio, né, e tem muitas figuras assim que a gente poderia classificar, são assediadores que têm essa característica de serem psicopatas, né, corporativos. E uma coisa que me deixa bastante que eu queria assim obter assim uma resposta de vocês seria no sentido de o mais importante muitas vezes quando uma pessoa sofre um assédio é ela ter a clareza de saber o que não fazer, né? Porque às vezes os instrumentos de ação à disposição dela são um pouco difíceis, né? Mas assim eu acho que muitas vezes se diz que é mais importante a pessoa saber o que não fazer do que o que exatamente fazer diante do assédio, né? Porque muitas vezes os canais institucionais, né, para isso são impedidos no caso aqui do judiciário, né, de você formular denúncias, né? Então eu queria escutar de você a respeito disso, né? O que não fazer diante de um assediador, né, no ponto de vista do trabalhador e da trabalhadora? Desculpa, Luiz, eu entendi o que não fazer diante de um assediador. Assim, a minha pergunta é nesse sentido, porque muitas vezes assim, né, a gente
às vezes o assediado, muitas vezes ele tem que tomar um cuidado muito grande em tomar cuidado, assim, ter mais clareza do que não fazer para não se complicar mais ainda, né, diante de canais institucionais bloqueados, como esses que nós temos, do que eventualmente agir, né? Então, assim, eu queria escutar a sua opinião a respeito disso, né? Assim, do ponto de vista do assediado, o que assim, é mais importante ele não fazer, no caso, né, diante de uma situação objetiva de assédio? Bom, Luiz, eu, primeiro de tudo, queria dizer que é um pouco complexo a gente trazer a figura de uma psicopatia, né, organizacional, vamos dizer assim, como você coloca, porque a psicopatia, ela é um transtorno, né, e ela precisa ser tratado, né? Se a gente coloca nesses termos, a gente pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Que as depressões, as ansiedades, etc., são algo fora da curva, né? Quando na verdade o que a gente está falando é que o assédio, o assediador, ele é produzido por um contexto também, né? É alguém que corrobora muitas vezes práticas que são preconizadas anterior a ele, tá? Então, a gente pode dizer que há perfis, que pode ser que a pessoa tenha também o seu grau de adoecimento, mas a gente não pode isentar, né? Porque vamos dizer assim, na justiça geralmente a gente pensa isso. Bom, então se a pessoa possuir alguma incapacidade cognitiva que possa ter se dado do ponto de vista de um transtorno mental, ela não tem responsabilização, ela não tem culpabilização, né? Porque o seu transtorno estaria acima das suas atitudes. E, na verdade, ela tem sim uma responsabilização. Acho que a gente tem que pensar muito na figura de um exército, por exemplo, né? Em que o general ele possa ser chamado a responder num tribunal militar pelas suas condutas, mas também a instituição exército precisa responder, né? Do porquê que aquela pessoa tomou determinadas atitudes. E aí a segunda parte da tua fala, né? É o que não fazer. Eu acho que o não fazer acontece quando a gente não tem realmente vazão a esses canais. Então, quando, por exemplo, os canais são corrompidos, a gente tem uma ouvidoria, por exemplo, que quem vai receber as denúncias é um setor ou uma pessoa que é assediadora, né, que não vai dar tratativas ao caso, né? Acho que falar de um não fazer é a gente acabar se isentando também de uma responsabilização e acabar sendo conivente, como eu disse, com essa situação da violência, né? Então eu vejo, por exemplo, um espaço como os sindicatos como um espaço de extrema importância para se chegar a essas denúncias, né? É o órgão que representa essa categoria, que representa a classe trabalhadora e que pode buscar essas tratativas, né, cobrar medidas mais efetivas, enfim, fazer o que um sindicato precisa fazer mesmo, que é a luta, estar na luta, né? É ser um sindicato combativo. E do que eu vejo aqui, do pouco que eu já acompanho, o Sintrajude tem esse perfil e eu vejo que é uma possibilidade, tá? Então, eu gostaria de dizer isso, muito mais sobre um fazer, né? A gente se envolver, porque do que eu acompanho, a gente vê subjetividades que ficam abaladas para sempre, né? Inclusive chegam a casos de autoextermínio muitas vezes, porque é uma ferida que fica para sempre e ninguém merece isso. Ninguém merece ter um companheiro de trabalho que a gente assista ele ser deteriorado todo o tempo, né? Até chegar a essa condição, tá? Então, eu acho que quando eu foco na saída coletiva, eu vejo, né, na alternativa dos sindicatos, etc., uma forma da gente lutar com isso enquanto uma medida preventiva, sem deixar de lado essa vigilância e essas tratativas em termos de uma punição mais efetiva, tá? Bom, eu vejo que é algo que se retroalimenta, né? Então a gente tem pessoas que aderem às prerrogativas da organização, da gestão, né? Que dizem amém ao que é exigido dessa pessoa, né? Em termos da gente pensar assim, bom, hoje a gente fala muito mais de figuras de liderança, que o líder tem que ser alguém
menos despótico, mais alguém que inspire, etc. Mas essa pessoa não vai deixar de cumprir o que for cobrado dela quando ela assumir determinado posto, determinado cargo. E aí as exigências desse cargo, muitas vezes, são essas práticas, né, de se utilizar o assédio moral como um instrumento de gestão. E a pessoa que cada vez mais chega a um determinado cargo hierárquico superior, pouco tem crítica em relação a isso. Ela apenas executa, muitas vezes, né? Mas, novamente, a gente não pode pensar que isso é algo da ordem do inconsciente, que a pessoa está só cumprindo ordens, né? Senão a gente recai muito no discurso dos fascistas do começo do século XX, que diziam isso, inclusive, que estavam apenas cumprindo uma ordem de extermínio, né? Na verdade, a gente está falando dessa responsabilização em termos de uma pessoa que vai aderir ao que lhe é exigido, né? E que muitas vezes toma essa ordem, né, como missão dada e missão cumprida, e acaba praticando muito dessa forma, como você colocou, né? Há um julgo, há um bel prazer, por conta do cargo de poder que se encontra, da posição de poder que se encontra, né? Muitas vezes tem esse exercício de ampliar as metas ou de, né, fazer uma exclusão de determinada pessoa, de determinado grupo que não partilhe da visão política daquela pessoa, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, que não é algo só da pessoa, a pessoa tem sim sua responsabilização, ela tem sim as suas atitudes, mas é algo maior em relação a uma conivência e a, a exigências e corroboração da organização. Porque essa pessoa cumpre muito bem o papel que é exigido dela. Então, ela acaba, aos olhos da gestão, sendo vista, inclusive, como um bom servidor, como alguém que está cumprindo o que precisa ser cumprido, né? Alguém que está efetivando o que precisa. Então, o que não dá é para a gente ter o discurso esquizofrênico de dizer que o assédio moral ele deve ter tolerância zero, que há canais de escuta para isso, e, ao mesmo tempo, a gente ser conivente e incentivar que práticas de assédio aconteçam para que se atinjam essas normas e estabelecimentos de produtividade, tá? Não dá, não dá para ter as duas coisas, tá? Então, é importante isso. Se uma organização diz que ela deve combater o assédio moral, ela deve combater na sua gênese, na sua cadeia, de entender que todos esses riscos psicossociais que eu apresentei, eles são totalmente favoráveis, né? São terrenos férteis para que surja práticas de assédio moral. Como o nosso foco é também agora na pandemia, né, tudo que tem acontecido, é interessante, eu usei a representação do filme Tropa de Elite, né, da missão dada, missão cumprida. Eu acho que tem uma cena também que é muito característica nos casos de assédio moral, que é quando, não sei se vocês vão se lembrar, quando o policial tenta pedir férias para o chefe, né, e ele diz que ele está há muito tempo sem tirar férias, e etc. E aí o chefe dele, né, fala para ele, quem quer rir tem que fazer rir, né, e cobra dele um pedágio em termos financeiros, né. Então, a gente, como o assédio tem muito essa dimensão política também, que o Dr. César colocou, a gente vê que essas negociatas também, sobre se vai ficar em teletrabalho, se vai voltar presencial, se a pessoa vai conseguir tirar férias, não vai poder conseguir tirar férias, se aquela mulher que está em licença maternidade vai perder um cargo, né, ou vai se manter naquele cargo e etc, né? Tudo isso também são práticas, né? São práticas assediadoras, em que você barganha e negocia a partir da função de poder que você está, né, com aquela pessoa. Se você está em licença, né, muitas vezes licença de tratamento de saúde também é desrespeitado isso, além de férias, você tem que ficar ainda ligado, ainda tem cobranças, ainda tem ameaças, né, sobre possivelmente você voltar e perder esse cargo, então você tem que deixar
né, assim, é entendido essa licença maternidade, essa licença saúde, etc., como se fosse férias. A pessoa tem que deixar tudo preparado antes, né? E é um absurdo, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar se afastar, né? Então, tudo isso também são questões muito delicadas, são práticas assediadoras que a gente tem que falar, que tem acontecido muito nesse momento de teletrabalho, né, onde a gente está numa relação direta, né, ninguém vê você fazendo esses pedidos, né, acontece ali no WhatsApp, etc. Né? Então, é importante a gente pontuar isso também. Nós fizemos uma pesquisa recente com servidores do TRT-1 e muitos falavam sobre isso, né, sobre as metas serem algo muito mais da ordem do quantitativo do qualitativo, né? Então, assim, os próprios magistrados falando sobre isso, que se produz sentenças como se produz uma geladeira, né? Algo massificado, algo que seja feito numa esteira de produção. E a gente está lidando com vidas de pessoas, né? Algumas decisões que são tomadas ali pode mudar a vida de pessoas para sempre. Então, não dá, né? Não dá para o trabalho no judiciário ser como se fosse uma fábrica, né? Porque, primeiro, que o Estado não deve funcionar como uma empresa, né? A ideia dele não é dar lucro, não é ser produtivo, por isso o perigo dessa gestão privada, né? Como o Dr. César colocou, na coisa pública, da gente tratar como se servidor fosse um empecilho, como se o serviço público não desse resultados, e não é isso, né? Quem tem uma função pública tem uma função de ajudar a gerir essa coisa pública. E aí não pode, né? A gente não pode banalizar assim, não pode nunca acostumar com uma coisa só da ordem do quantitativo, né? Porque a gente está falando de muito impacto na vida das pessoas.